precisa, a gente tem uma horinha para a gente falar dessa parte dos pilares. Conversando com a doutora Gabriela, conversando com o doutor Leandro, nós separamos aí 5 pilares principais para a gente bater um papo aqui com vocês, tá bom? Então eu vou falar quais são os pilares e depois a gente vai dando continuidade aí, né, na nossa conversa junto com os doutores, tá? Então a gente separou, o primeiro deles é a parte de escolha do pet. Então, como que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho de raças, um pouquinho de outras coisas em relação à escolha, prevenção de doenças, né? Como que a gente consegue prevenir algumas doenças ali. A parte de alimentação é o nosso terceiro pilar. O quarto pilar nosso é a parte de atividade física, enriquecimento ambiental. O nosso último pilar a gente vai falar realmente de como que a gente cuida do animal idoso, né? Então, vamos trazer desde lá do comecinho, entendendo antes do animal ficar idoso, até mesmo quando ele já está ali, né? Nesse primeiro momento aí que ele está mais idoso, né? Então, eu queria começar, doutora, a gente fez os pilares, né? E eu vou encaixar as perguntas dentro dos pilares que a gente fez, tá bom? Nesse primeiro pilar, quando a gente fala de escolha do pet que a gente tem, muita gente perguntou sobre raça, qual que é a raça que eu devo escolher, como eu devo escolher a raça melhor ali para o que eu tenho que fazer, né? E eu queria que você comentasse um pouco, doutora, sobre essa parte de como que a gente escolhe, né, a raça, né? Falar um pouquinho das raças, às vezes raças menores, raças maiores, o tempo de vida delas. Você consegue falar um pouquinho pra gente, doutora, por favor? Sim, a gente começa, né, escolhendo também o pet, no caso, um gatinho, um cachorrinho, um pet mais silvestre, dependendo do tempo, e tudo vai de acordo com o tempo que você tem, com a disponibilidade que você tem. Se você é uma pessoa que trabalha fora, não tem muito tempo lá para dar atenção ao seu bichinho, é um bichinho que vai ter que ficar um tempo maior sozinho em casa, então são coisas que a gente tem que levar em consideração para escolher, né? Normalmente as raças menores tendem a viver um pouquinho, tem a expectativa de vida um pouquinho maior, e as raças já de porte grande, gigante, têm a tendência de viver um pouquinho menos, a expectativa de vida. Mas aí a gente tem que levar em consideração também espaço na casa, se vai ter espaço para acomodar um paciente grande, espaço para acomodar um paciente de porte menor, e também, né, as características da raça, né? Existem raças que são mais calmas, tem raças que são mais agitadas, gostam mais de brincar. Então esses aí a gente vai precisar tá gastando mais tempo ali com eles para gastar energia. E também, né, sabendo também que todo filhote, não importa se é raça pequena ou raça grande, tem aquela agitação que é deles. Então principalmente essa primeira fase aí tem que dar aquela atenção maior, porque eles acabam, né, necessitando de atenção, de gasto de energia, às vezes acaba destruindo algumas coisas em casa, então tem que preparar a casa também para receber um pet. Não é só achar bonitinho e querer ter, mas tem que ter todo o preparo antes também. Dificultar essa parte deles de querer comer as coisas, tem que ter cuidado para também não acabar adoecendo, se pegar alguma coisa que faça mal, que não faz parte deles, né? Não tem que pegar, entendeu? Entendi. Então, a primeira escolha então que a gente tem que fazer é em relação ao cão e ao gato, né? A gente já teve até uma live, né? A última live que a gente conversou. Até se você perdeu, as lives ficam gravadas aqui, né? Você que está vendo agora, ou até mesmo está vendo gravado, as outras lives estão gravadas, se você quiser voltar para ver. E a gente falou principalmente da parte de felinos, né? Dos gatinhos. E eu lembro que a doutora André, ela falou bastante disso, né? Então, o felino, ele acaba sendo um pouco mais independente em relação a estar sozinho do que o cão, né? O cão, às vezes, ele fica mais dependente. Então,
provavelmente, né, claro que o gatinho também destrói as coisas, a gente tem que deixar isso claro, né? Mas o cão, ele tem uma tendência maior a, se não ter essa interação, né, com o homem, ele tem uma tendência a destruir às vezes mais coisas, né? Então isso que a doutora falou é espetacular. Então entender qual que é o teu momento em casa, o quanto tempo que você vai conseguir ficar com ele, o quanto tempo que você vai se dedicar para fazer um passeio, né, por exemplo, né? Então isso é importantíssimo no período que você vai escolher, tá? E aí essa coisa da raça, né? Quando você fala do porte pequeno, né? Aí tem o porte médio, o porte grande, né? Quando você fala de tempo, mais ou menos quanto tempo, doutora, que você que tem dessa diferença, né? Então, por exemplo, uma raça pequena, ela pode viver até quantos anos? A raça grande até quantos anos também? Eu sei que tem umas diferenças, mas quanto que ela pode viver nisso daí? Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite, gente. Desculpa aí o transtorno. Fique tranquilo, a internet é assim mesmo. Às vezes a gente quer fazer a coisa funcionar e a internet dá uma engambelada na gente, mas fique tranquilo. Então, né, dependendo aí do paciente, né, se não tem nenhuma doença pré-existente, então um paciente de porte pequeno, ele chega ali aos seus 13 a 15 anos, algumas raças até conseguem passar um pouquinho disso, né? Já as raças grandes, elas envelhecem um pouco mais rápido. Então, assim, a gente já fica ali na base de 10 a 12 anos, mas com certeza a gente tem ressalvas aí. A gente até tem paciente lá no nosso hospital que é de porte grande, já está com seus 14 anos, né, sendo ali cuidado, fazendo os exames ali de rotina, mas normalmente é mais ou menos assim que a gente se baseia, o paciente de porte pequeno vivendo um pouquinho mais do que o paciente de porte grande. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, até aproveitando agora, né, que o Dr. Leandro chegou, eu costumo fazer essa apresentação aí, eu estava esperando ele entrar, né, e aí eu queria saber, doutora Gabriela, Dr. Leandro, né, eles trabalham, né, lá na Vetdor, mas cada um tem aí a sua especialidade, né, cada um acaba trabalhando num ponto. Eu queria perguntar, assim, pedir para vocês se apresentarem, né, que setor principalmente que vocês trabalham, que vocês atendem ali na Vetdor, né? Agora eu vou deixar a Gabriela descansar um pouquinho a voz, pode falar aí, Leandro. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu atuo hoje na Vetdor no setor de reabilitação, fisioterapia, né, como cirurgião e ortopedista também, e na área de animais silvestres também, né. Estou formado desde 2007 na Universidade Paulista, Unip, em São Paulo, e tive a honra de ser a estudar junto com o Thomas, né, o Dr. Thomas, e Opa. Estou aqui em Cabo Frio há 5 anos, já vão completar quase 6 anos já, uma mudança radical, né, sair de cidade da capital e vir para Cabo Frio aí desfrutar e empregar uma boa medicina veterinária, né? Que legal. Muito bem, é isso aí, doutor. E, doutora? Eu sou Gabriela, nascida aqui já na região dos Lagos, fiz minha faculdade em Niterói, depois retornei, né, para trabalhar por aqui. Sou formada na Anhanguera, lá em Niterói. Formada já tem desde 2020, né? E estou na parte da clínica como fazendo atendimento e no setor de internação também. Bom, é isso aí, ó. Você vê que aqui a gente está com especialidades diferentes, né? Mas com certeza aí já estão ajudando bastante a gente entender um pouco melhor, né? Em relação a como a gente deixar, né, os nossos animaizinhos mais tempo com a gente, tá? Então, pessoal, não esquece, ó, dedinho no coração aqui, mais gente vai ver essa live, mais gente vai chegar,
É isso que o Instagram faz. Enquanto mais a gente coloca, mais gente a gente vai conseguir, tá? Bom, continuando, né, em relação a esses pilares que a gente tem, então a doutora trouxe, né, a parte de um pouco da escolha da raça, da atenção que ela deve ser dada, né? Hoje a gente já tem vários estudos também, né, que mostram que a raça tem algumas diferenças, né, principalmente animal grande, pequeno, não é só o porte, né, não é só o peso que tem essas diferenças. Mas uma coisa é básica, né, doutor Leandro? A prevenção das doenças a gente precisa fazer, né? Então a gente fala bastante da parte de vacinação, da parte de antiparasitários ali, né? Mas quais são as... né, a gente não fala muito protocolo aqui, né? Mas qual que é a importância, desde de pequeno até o animal mais velho, em relação a ter a prevenção das doenças? Gente, a prevenção é a melhor forma que você tem de demonstrar o amor pelo seu pet, né? Então essa prevenção ela vem desde o início, desde a escolha da raça até a primovacinação, a sua primeira consulta com o seu médico veterinário, né? Então, dentro disso, da sua primeira consulta, você vai ser orientado a todos aqueles esquemas vacinais, né? Com tipo de idade, qual idade, que tipo de vacina que a gente vai estar empregando no seu pet para dar uma qualidade de vida para ele, tá? E fora isso, a gente tem os preventivos, né? Ectoparasitas, endoparasitas, que a gente vai ter que fazer aí com aquele pot stop ou até mesmo com comprimido, né? E aqui na nossa região a gente não pode esquecer do verme do coração, né? Que a gente, muita gente, eu vou falar por mim mesmo, vim de São Paulo, conhecia pouquíssimo de filária e cometi esse erro, né? De não estar administrando no meu cachorro e hoje ele é positivo para filária. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que, na região que nós estamos, né? Então a gente tem que abrir um leque muito grande. Fora isso, tem as outras vacinas, né? Que a gente não pode deixar por conta, que é feita desde o cão jovem, até mesmo depois, com idades, né? A leishmania, giardia, gripe, né? A bronchite, entre outras aí empregadas, e a raiva, né? Pensando em vacinação, é basicamente isso. A gente às vezes escuta, né? Mas nunca mais teve cão com raiva. Tem a necessidade de vacinar? Tem, gente. Tem a necessidade, sim. Tem que fazer. Prevenir é um modo de amor. Então é o único jeito que você tem aí para prevenir e dar longevidade aos seus cães, né? E cães adultos, idosos, precisam ser vacinados, sim. É lógico que a gente conversa, né? Aqueles cães que não vão mais à rua, não tem mais uma atividade frequente, precisa ser vacinado? Sim, ele precisa. Ele precisa talvez de mais cuidado do que aquele cão jovem, né? Numa fase de maturação. Então aí que a gente tem que pensar também, né? Então não é só a vacinação, a vermifugação, o controle de ectoparasita e endoparasitas, né? Vai num controle, numa prevenção geral, desde um examezinho de fezes, desde uma avaliação do conduto auditivo, desde o primeiro análise ao olhar aquele pet que está ali em cima da sua mesa. Então tendo esse acompanhamento também, né? Então sobre esse esquema de vacinação é basicamente isso. Tá, doutor, eles falam bastante em relação a essas raças de portes maior, né? Elas são problemas articulares, problemas ósseos ali, né? E existe já, né, uma linha que fala dessa parte de que você tem que estar acompanhando o animal desde pequeno, né? Fazendo exames para fazer esse acompanhamento também, problemas articulares, né? Você consegue falar um pouquinho disso daí também, para o pessoal que tem um pouco de dúvida? Claro, claro. Hoje também, outra coisa que eu passei aí, mas a castração também é um modo de prevenção e de amor para o seu bicho também, né? Voltando nessa parte de problemas articulares, de cães de raças grandes ou gigantes, né? É uma coisa muito comum que a gente vê até hoje, são as castrações precoces, né? Então isso também interfere diretamente nos problemas de desenvolvimento ósseos desses cães, tá? Outra coisa muito interessante que vocês já abordaram
foi a escolha da raça. Porque o que acontece? A gente tem esses cães muito pesados, às vezes criado num piso frio, escorregadio. Então, onde ele tem aquele apoio daquela massa corpórea, ele não vai conseguir sustentar. E isso, com o tempo, vai causando deformidades angulares desse osso ou dessa articulação, que no futuro vai te causar muito problema, como dor, artrose, artrite, essas doenças degenerativas que geralmente vêm acompanhando cães idosos, e hoje a gente já está diagnosticando em cães jovens, né? Misturas de raças também contribuem para isso, mas eu acho que assim, o mais delicado do contexto todo, além de você estudar o padrão de raça, é você ver o ambiente que você vai ter o seu animal, né? Grosseiramente falando, vamos pensar num pastor alemão aí, que tem históricos de displasia, e o que é melhor para esse animal? Mantê-lo num piso escorregadio frio, ou ele está num gramado, né? Mesmo sabendo que ele vai ter displasia lá no futuro. Então, você dando essa prevenção, você consegue melhorar a qualidade de vida do seu pet, né? Então, tudo isso interfere. A alimentação hoje também, desde a alimentação da prenhez da mãe, né, interfere diretamente. Excesso de proteína, a gente tem aquela síndrome dos cães nadadores, né? Às vezes é por excesso de proteína. Isso é muito comum, a gente pega bastante na clínica, e às vezes o manejo alimentar, a correção alimentar, o manejo da mão, tudo isso já melhora esse filhote que está desenvolvendo essas síndromes aí articulares. Legal, legal. Doutora, uma pergunta que veio aqui pra gente, né, quando a gente abriu a caixinha lá de perguntas, veio em relação à dúvida sobre alimentação, né? A dúvida foi uma pergunta grande, mas resumindo, né? Qual que é a principal diferença, né? O que a gente vai escolher sobre a parte de ração? Hoje já tem uma linha que está falando de alimentação natural, né? Mas a gente percebe que, então, essa é a principal dúvida, né? O que escolher ali, mas não só o que escolher, né? Às vezes a pessoa escolhe alimentação natural, mas ela não faz sem nenhuma orientação. Então, o que a gente pode falar, doutora, dessa parte de alimentação, né? Vai para ração, vai para o natural? Quais as diferenças maiores que a doutora podia falar para o pessoal? Eu sempre recomendo, né, quando o tutor leva o seu filhotinho ali na rotina pediátrica, né, a gente sempre recomenda ali a ração para a idade ideal, sendo ele filhote, adulto. Quando chega na idade mais idosa, a gente passa para uma ração sênior. Sempre converso sobre a qualidade da ração, né? Se optar por fazer a ração, a gente tem que prestar atenção na qualidade da ração. Então, hoje no mercado a gente tem rações premium, super premium. Então, eu sempre indico aquelas rações de melhor qualidade, né, que a gente conhece, o fabricante, né, que está ali atrás, tudo detalhado atrás do pacote direitinho, especificando que ela é super premium. E aí eu sempre recomendo também, né, a ração, quando você quiser dar um agradinho, que ele seja agrado também, né, sempre respeitando o que o paciente pode comer, né, lembrando que a maioria das coisas que a gente come, besteira, o paciente não pode. Então, aquela frutinha, se quiser dar, uma maçã, uma banana. Então, sempre dando em forma de petisco para o paciente entender que a ração principal, que a refeição dele principal é a ração. E converse com os tutores, né, que hoje em dia a gente tem essa parte de alimentação natural, que eu acho super legal. Mas muitos tutores às vezes começam fazendo de forma ali na internet, ou então peguei uma dieta com um amigo ali que levou, mas eu sempre recomendo que, se de fato quiser passar mesmo para alimentação natural, a gente precisa fazer esse acompanhamento com a nutróloga, né? Porque cada paciente é único, cada paciente tem que suprir as suas necessidades ali, fazer a suplementação direitinho. Então, a gente precisa desse acompanhamento com a nutróloga, sim. E sempre converso, né? Porque, assim, a parte da alimentação natural, ela dá um pouco mais de trabalho, com certeza, porque você tem que ter ali os alimentos frescos,
cozinhar, tem que estar ali na hora para poder esquentar, né, botar ali para ele comer. Então são fatores, né, que acabam prendendo um pouquinho mais o tutor. Então eu sempre converso que tem que ter essa disponibilidade de estar ali fazendo a comida, né, fazendo a dietinha direitinho, e que se o tutor tem essa possibilidade, eu sempre indico a passar pela nutróloga e iniciar, porque é de fato muito legal, a gente tem um resultado muito positivo. Tem algumas doenças também que a gente recomenda fazer, né? No caso aí de cálculos, a gente manda, quando o paciente tem essa recidiva em cálculo, a gente manda para análise, descobre ali, a gente pede, né, para passar na nutróloga para fazer a dietinha específica para o que o paciente tem, para o que o paciente está apresentando. Então, assim, é muito legal. A ração é mais cômoda, então eu sempre explico isso. Se você tem a disponibilidade de estar fazendo a comidinha ali direitinho, então é super legal. Mas se já não tem tanto essa disponibilidade, então oferecer uma ração de boa qualidade. Quando for filhotinho, a gente recomenda botar mais vezes durante o dia. Quando já está adulto, pode ser colocada menos vezes. Então eu sempre recomendo assim. E lembrando, né, que na maioria das vezes, quando você inicia uma alimentação natural, às vezes é muito difícil para você retornar para uma ração. Então tem que ser uma decisão bem pensada. Sim, imagino também. E com certeza uma coisa legal que até foi uma dúvida, né? Meio dúvida, meio afirmação, mas um dos nossos seguidores, ele colocou assim, que foi recomendado para ele sempre desde filhote, né, dar também alimentos mais pastosos, né, aquela raçãozinha pastosa também para o animal se acostumar com diferentes tipos, né, de texturas ali, até mesmo porque às vezes quando o animal começa a ficar mais velho, ele vai precisar de um outro tipo de ração, uma outra textura, e às vezes o animal não come. Então foi uma observação, e aí soma, né, bem didaticamente ao que a doutora falou, né, dessa necessidade. Lembrando que na VetDor a gente tem toda a parte de especialidades, né, até para, se vocês quiserem levar, e isso que é importante, né, doutor Leandro? Não adianta pegar a receita do outro, de não sei o quê, eu brinco que parece a nossa dieta, né? Você pega lá a revista, né, deixa eu ver qual que é a dieta da vez, né? Eu brinco que teve uma época que eu estava na dieta da sopa, né? Deu sopa, eu comia, né? Então assim, mas não é uma dieta tão saudável, né? Mas brincadeiras à parte aqui, não tem essa de ser uma coisa única. A ração, ela dá essa possibilidade de, né, dependendo da ração, de você ter um controle. Mas hoje existem outros tipos, né? Rações específicas, né, doutor? Para ficar mais fácil, né? Para tentar personalizar isso, né? Sim, hoje a gente conta com uma variedade ampla de rações, né, que condiz com tipo de raça, peso, fase, né, a idade, animais castrados ou não, animais obesos. Então a gente conta com diversos tipos de rações terapêuticas, né, porque a gente não pode esquecer que às vezes um animal obeso não somente é alimentação, né? A gente pode ter outros problemas, aí a gente volta no dilema da prevenção, de estar acompanhando, né? Porque a obesidade, ela também é um problema, e não necessariamente tem a ver só com alimentação, né? Ou a escolha do animalzinho também tem tudo a ver com alimentação. Você escolher um Shih Tzu, você não vai dar uma raçãozinha para pug, né? Pode ser que não faça mal nenhum, mas se você tem uma ração específica onde te ofereça um leque melhor de probabilidades de uma saúde do seu animalzinho, vale a pena, tá? E eu sou super a favor da alimentação natural, desde que tenha o acompanhamento da profissional, gente, tem que ter, tá? Não é como o Dr. Thomas falou, pegar na internet e começar a fazer, porque os animais têm intolerâncias alimentares. Às vezes aquele tipo de carne que você está usando não está sendo benéfico para o seu animal. Em vez dele estar ganhando massa, ele está perdendo.
porque ele não está metabolizando aquilo. E quem vai poder te dar esse suporte é a nutróloga, né? Com então, certeza. Na Vetidor tem quase todos, cara. Só vem. E é legal até... De Pode alergia alimentar também. A gente legal. tem rações com diferentes proteínas, né? Proteína do peixe, proteína carneiro, frango. Então a gente também tem alguns casos de pacientes com alergia alimentar. Então, mais uma coisa que a gente tem que ficar ali atento, né? Na hora de escolher a raçãozinha ou na parte da alimentação, qual alimentação ele vai fazer. Ou até mesmo, gente, muito comum, tá? A troca da ração da noite para o dia. Isso não é bom, tá? A troca da ração, ela pode te gerar uma série de problemas gastroentéricos. Então, assim, sempre que for pedir ou trocar a ração, tem que passar no veterinário, conversa, porque, assim, às vezes, muitas das vezes a gente atende cães com gastroenterite e quando a gente vai ver é a troca da ração. Então, a troca da ração também, ela não pode ser feita assim, à torta direita, né? Até mesmo porque, às vezes, a pessoa vê que o animal, parece que ele está enjoado, vou trocar, né? Vai por livre e espontânea vontade, e às vezes não é isso, né? O animal, ele não fica enjoado, né? Ele tem é um outro ritmo, né? A gente sabe tudo bem, a gente sabe que os gatos são outro mundo, né? Uma outra coisa. O gato, ele faz isso também, às vezes ele não quer mais, ele para lá de comer, né? Aquela coisa assim, o gato, se ele não gostar do negócio, ele fica até mal, ele não come. O cachorro até vai comer lá, mas o gato, ele tem isso, né? A gente já conversou sobre isso também, né? E até uma dúvida, doutor, que veio aqui pra gente, até em relação à alimentação e cirurgia, né? Como o doutor faz essa parte de cirurgia também, eles falam muito, eles perguntaram, né? Depois da castração, é normal o animal engordar ou eu que estou dando comida demais? As duas coisas. Porque vem do princípio, na verdade vem do princípio, gente, eu converso muito isso com o pessoal, né? Vem do princípio, desde o enriquecimento ambiental, do tipo de raça que você tem, o que ele gosta de fazer. Lógico, como a doutora Gabi falou, sempre depois a gente tem rações que são indicadas para animais castrados, tá? E cada um tem um protocolo. Tem gente que gosta de mandar depois que castrou já instituir esse tipo de alimentações. Tem gente que prefere esperar 6 meses, porque aquela taxa de hormônio circulante que está no organismo ainda vai fazer efeito, e não é nesse tempo que ele vai engordar. Então tem uma série de coisas aí que são descritas. Eu passo, geralmente, após uns 3 meses, eu entro com a ração animais castrados, tá? O ganho de peso, tá aí. O ganho de peso, eu brinco que parte muito do tutor. Não queira, você sentado no seu sofá, comendo seu biscoitinho, você não vai perder peso. Então, a atividade física, ela é essencial. Ganhar 1, 2 quilos, 3 quilos eu aceito. Eu falo, acima disso é sem vergonhice. É sem vergonhice. No animal castrou e ganhou 15 quilos. Desculpa, não dá. 15 quilos não. E tem, a gente sabe que tem. Sabe que tem. O cachorro vem slim, volta uma mortadela. Então, assim, acontece. Porque justamente a gente se prende naquela coisa de não avaliar que tipo de ração que você está dando, que tipo de exercício que você está fazendo com o seu animal. Ele tem gasto de energia, ele necessita daquela quantidade alimentar que você está dando todo dia. Então, tudo isso também tem a ver com ganho de peso, tá? Ganha peso sim, mas a alimentação não influencia diretamente nisso. Tá, E perfeito. lembrando também que castra, o paciente acaba, né, baixa as taxas hormonais, acaba ficando um paciente mais preguiçoso, não vai querer tanto mais aquela atividade. Então a gente também tem que ficar ligado nisso aí para poder ver a alimentação dele, né? Um paciente que não tem um gasto calórico muito alto e a gente mantendo ainda aquela comida num nível maior para ele. Então a gente tem que controlar o gasto, né, da caloria com o consumo dele, né? Exato. Então vocês estão vendo que não é somente ir lá, vou lá só castrar, vou lá só fazer isso, não.
tem todo um acompanhamento, isso que é importante. Use o seu médico veterinário, que você leva o seu animal, para fazer esse acompanhamento. Não é simplesmente vou lá, faço isso e acabou. Não, né? Então vamos castrar, vamos fazer todos os exames que precisa, entenda qual que é todo o percurso, né, entre isso e depois da castração eu faço o quê? Depois eu faço qual exame? Então vai entendendo isso, né? O bom veterinário, ele sempre preza por isso, sempre preza para entender isso daí, né? O como que você vai fazer, e com certeza ele vai querer te falar da melhor maneira possível, porque a gente não tá só para fazer ali o que precisa ser feito e acabou. Não, né? Quando a gente fez o juramento lá, né, depois que a gente se formou na veterinária, a gente prezou pela saúde dos animais. E é isso, com certeza, que é o mais importante para a gente. Doutora, tem uma pergunta aqui, ó, da Denise, né? Eu até dei uma travada aqui para... Ela colocou assim: eu posso colocar carne moída sem tempero na ração específica da raça da minha cachorra? Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que entender o porquê que está colocando essa carne moída aí junto com a ração, né? Foi em que momento que foi instituído, se era realmente necessário, porque eu sempre brinco que os nossos pacientes, eles são espertos sim. Se você botou uma vez a carninha moída para ele comer ali, ele vai ficar mal acostumado, vai deixar de comer e só vai voltar a comer se botar a carninha moída ali. Então a gente tem que entender o porquê dessa carninha moída. Será que a ração não está suprindo ali a necessidade? Porque também a gente, como o doutor Leandro falou, se a gente aumentar muito o consumo de proteína desse paciente, às vezes também não faz bem. Então, assim, às vezes um agradinho, mas lembrando que pro paciente tem que ser um agrado, não pode se virar aquela coisa rotineira, porque vai chegar uma hora que ele só vai comer se tiver aquele agrado ali, que no caso dela é a carninha moída. Então a gente tem que entender o porquê que essa carninha entrou aí. A gente já não tem uma ração de boa qualidade, será que realmente precisa dessa carne aí? Então a gente tem que ficar atento nisso também. Legal. Tem até uma outra pergunta aqui, doutor. É até engraçada essa daqui, né? Ela perguntou aqui, Angélica Seco Angélica, deve ser Angélica Seco. Coceira na canela pode ser mudança de ração? Ela colocou, você acha que é a marca da ração Tutano para cães sensíveis? Qualquer tipo de coceira pode ser uma alergia, né? Desde a mudança de ração a um produto de limpeza, ao perfume que a gente usa, o seu animal pode ser alérgico. E não necessariamente a ração, né? Então pode, não dá para falar que não, mas é muito essa pergunta ficou difícil, hein? Mas pode sim. Lembrando também, né, do primeiro tópico aí que a gente falou sobre a escolha da raça, tem algumas raças, né, que tem essa ansiedade e acabam lambendo a patinha por exclusivamente ansiedade. É um paciente ansioso que às vezes está em casa ou o tutor saiu ou passa muito tempo fora ou não tem o gasto de energia adequado. Então ele acaba ficando em casa ali sem ter com que gastar energia, acaba se tornando um paciente ansioso e acaba lambendo essa patinha de forma excessiva por conta da ansiedade mesmo. Às vezes Exatamente. Não chega nem a ser uma alergia, uma alergia. Né, coisa mais aí, né? Aí às vezes é vinculado a estresse, né? Aí que volta lá tudo no enriquecimento ambiental, escolha do animal. Então sempre que a gente for conversar, você tá vendo que a gente vai cair sempre nos 5 pilares de tudo, né? De tudo que a gente fala, a gente relembra os 5 pilares de tudo. Então, para a longevidade do seu animal, é isso que você precisa fazer, desde a primeira escolha até o problema da coceirinha aí, da alergia da canela. O pessoal sempre, tá falando aqui, até a Angélica Seco falou que é um Golden Retriever, então provavelmente é bom dar uma pesquisada ali, o que você está fazendo, como que está sendo isso. A gente agora vai até falar de um pouco de enriquecimento ambiental, né? A Ne.Almeida, ela falou que também de vez em quando ela coloca ali um patinho para dar um agrado e tal, né? É aquela coisa assim, só toma cuidado, vê
ali e ver se isso daí é real, né? O que precisa. Tem algumas coisas que fazem mal para os animais, mesmo que a gente pode comer, que fazem muito mal para os animais. Tem algumas coisas que não faz efeito nenhum, né? Por exemplo, uma cenoura crua. Já está comprovado que cenoura crua é um brinquedinho só, né? Só vai funcionar cozida. E tem alguns animais que têm alergia. Então, olha só, uma simples cenourinha, fala assim, mas é uma cenourinha que eu tô dando lá, pode causar um mal danado. Então, assim, vamos lá, sempre imaginando o que a gente precisa, conversa com o teu veterinário, né? Com certeza ele vai te aconselhar nisso daí. Mas vamos falar um pouco também, doutor Leandro, sobre essa parte de atividade física, né? Você tinha comentado ali que o quão é importante isso, né? A gente já comentou ali na primeira live que a gente fez sobre os cuidados do verão, que o pessoal, dependendo do horário, como caminhar e tal, mas existe um mínimo de atividade física, um máximo para os animais? Cara, é difícil você falar em mínimo e máximo sem você conhecer, na verdade, o ambiente que esse animal tá, né? Porque um animal, é que eu falo, um animal de fazenda, de sítio, de uma chácara, ele tem o nível de atividade máximo, talvez, comparado com um animal de apartamento. Que talvez uma volta no quarteirão seja o nível máximo de atividade física, né? Então, assim, você consegue, sim, delimitar o nível de atividade física para o seu animal de acordo com o animal que você tem, né? É óbvio que a gente não vai colocar um bulldog meio-dia na praia para correr na areia. Isso você não pode fazer de jeito nenhum, você vai matar o seu bulldog, né? Uhum. Primeiro, que já tem a predisposição racial dos animais bracocefálicos. Ele tem uma dificuldade de respirar. A gente esquece que os nossos animais têm uma temperatura de 38,3 a 39,3, um animal em descanso. Então a gente coloca ele na praia a 43 graus fritando o pé e quer fazer uma atividade com ele. Então, assim, a gente tem que ter esse bom senso e feeling de saber até onde. Eu levo muito, eu gosto de explicar muito como se fosse para nós mesmos uma atividade física, tá? O ganho da atividade física, ele é gradual. Você não pode pegar o seu animalzinho agora, um filhote, e fazer uma carga de esforço para ele. Não tem necessidade. A gente faz isso para uma criança. Alguma criança faz musculação com 9 anos para ganhar massa muscular? Não, um cachorro também, ele está em fase de desenvolvimento muscular. Então esse animal ele não precisa fazer uma carga muito pesada. Ele deve ter o gasto energético, mas ele não precisa ser cobrado de uma carga, tá? Agora a gente pensando num animal atleta de exposição, que necessita tá bem, tá ativo, tá magro, né? Magro que eu falo assim, seco, com musculatura aparente. Este animal, sim, ele precisa de uma carga mais forte de atividade física, né? Uma piscina, correr, pular, mas tudo, gente, com precaução, com uma orientação médica. Não é você correr e fazer o cachorro ficar pulando 10 vezes o muro. Não é isso que ele vai estar mais forte ou vai ser melhor para ele. Ou ficar, né, muito comum, os pitbulls ficar pendurado no pneu. Cara, isso é legal, uma parte da vida dele, não a vida inteira. Porque a gente tem desgaste dos dentes, a gente tem problemas articulares, vai ter problemas em região cervical e coluna por conta do impacto. Então, assim, tudo isso é ponderado. E quando a gente pega um cão idoso ou um cão obeso, a taxa de exercício para ele vai ser menor. Então você vai pôr exercícios em menor quantidade, mas várias vezes ao dia. Então a caminhadinha de 10 minutinhos, 5 minutinhos, tudo com isso eu converso com o tutor, que ele tem que sentir e falar, né? Porque é muito comum a gente falar assim, poxa, doutor, mas ele dava a volta no quarteirão, agora no meio quarteirão ele já está no chão. Em vez do cara parar ali, ele tá puxando o cachorro porque ele gostava de dar a volta toda. Então, será que para esse animalzinho hoje, o limite dele não é isso? Será que você diversificar, sair menos vezes com ele, várias vezes ao dia, não é mais tolerável do que você fazer aquela 1 hora de caminhada? Então, tudo isso a gente vai colocando ao tutor, né?
conforme o animal dele precisa. Tá? A gente tem a parte de recreação, né? Na clínica a gente tem a parte de recreação, de atividade física, eles brincam, tem a parte da hidroterapia, da piscina, né? Que faz o gasto de energia. Então, assim, várias coisas. O enriquecimento ambiental, ele pode partir desde as coisas mais simples, uma bolinha, até uma piscina, mas desde que seja orientado. Né, o cuidado com a piscina. Muitos cães às vezes caem na piscina. A gente tem a história de um colega nosso que estudou, o Eugênio, lembra? O Thomas, do Eugênio. O cachorro dele caiu na piscina, era um bulldog inglês, cara. Ele não conseguiu sair. Talvez se fosse um golden, um labrador, um pastor, ele conseguiria sair. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Da escolha do animal e o tipo de atividade que a gente vai empregar para ele. Agora, se você tem um Border Collie, compra uma fazenda. E isso é legal também que você falou, porque já soma com aquilo lá, né? Aquela coisa de quanto tempo. Às vezes você quer ter um animal, né? E assim, como a gente tem lá na Vetdoor toda essa parte do daycare, né? Da recreação ali, junto com o hotel, a gente percebe essa diferença, né? Quando os animais, às vezes a pessoa não tem com quem deixar, ela deixa lá, faz um período de recreação, faz essa coisa da atividade física, tá presente junto com os outros animais, o quanto esse animal fica melhor, né? Então, assim, tenha consciência, você que tem um animal e deixa ele preso o tempo todo em casa, que provavelmente você está fazendo muito mal para ele, tá? Está fazendo muito mal ali. Doutora, tem uma pergunta aqui da Paty Borges, deve ser, ela perguntou assim: e sobre essas pessoas que andam de bicicleta puxando o cachorro pela guia, né? Então, isso aí se encaixa aí no que o Leandro falou, né? Depende do sol, do calor, de qual a raça. Então, assim, a gente tem que entender também se o cachorro tá confortável com isso, se é uma brincadeira, se é uma coisa ali, é uma voltinha, é um cachorro filhote, estou gastando energia. Então a gente tem que entender tudo isso. A gente não pode ficar puxando, no caso, né, levar para passear tudo bem, mas ficar puxando, forçando o cachorro a fazer esse tipo de exercício de forma ali, né, tá prejudicando ele, acaba elevando temperatura, acaba prejudicando a respiração. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Se o paciente ele está suportando esse tipo de nível, né, de atividade física. E voltando aí na parte lá da recreação também, né? Então, assim, a gente falou da escolha da raça, então, assim, mas meu sonho é ter um Golden num apartamento. Você pode realizar seu sonho, mas aí você vai ter que levar ele para fazer umas recreações aí durante a semana para poder gastar energia, né? E em relação também, né, à socialização do paciente, né? Porque ali na primeira vacinação, a gente acaba tendo que prender esse paciente em casa. O paciente que está iniciando a vacinação, ele não pode ir na rua, não pode passear. Quando você chega em casa, tem que, né, tirar o sapato, não pode deixar ele ter contato. Então, assim, nessa prima vacinação, a gente priva muito o paciente de ter contato com outros animais e com outras pessoas. Então, depois que ele é vacinado, é muito importante a gente ter essa socialização deles com outros pacientes, com outras pessoas, né? Com outros tipos de raça, né? Botar ele ali para se tornar um paciente até sociável, né? Perfeito, perfeito. Doutor, e até quando a gente está falando dessa coisa de você ter ali, né, o animal junto, esse cuidado, essa escolha... e quando você já tem um animal em casa, né? Então você faz, né? Você coloca lá a vacinação, né? Qual que você percebe que é o cuidado principal para colocar esse animal ali dentro de casa, junto com os outros? Existe algum cuidado mais específico para isso? Para reintegração do animal à casa? Isso, para integração de um animal, integração de um animal ou alguma coisa desse porte. Tá.
é sempre interessante. Ninguém melhor que o tutor para saber o animal que você tem em casa. Né? Então, sempre que eu converso com os tutores que querem fazer essa reintegração de um novo animal, resgatou, quero pôr um novo animal em casa, eu falo, ninguém melhor que você para saber como o seu animal vai lidar com essa possibilidade de um novo animalzinho, tá? Então, assim, voltamos lá. Pega um shih tzuzinho, que eles são todos ciumentos. Aí você coloca um filhotinho que necessita 100% de atenção. Seu shih tzu não vai ficar feliz. Ele vai aceitar, vai morder, vai parar de comer, vai fazer xixi fora do lugar, por conta do filhotinho. Então, assim, tem alguns manejos que a gente pode prevenir, tá? Se você tiver algum lugar que você possa levar esse cheirinho do animal que vai integrar a sua casa, perto do seu cachorro. Isso eu falo muito com as pessoas que vão ter filhos, né? Eu falo assim, gente, vocês vão ter filho, pega essa roupinha da maternidade e leva lá pro cachorrinho, porque aquele cheiro vai ficar um cheiro costumeiro. Ele já vai estar ambientado com aquele cheiro. Então, quando o amiguinho chegar, né, ele já vai reconhecer aquele cheiro. Outra coisa interessante é, de primeira instância, não colocar os dois juntos, né? Porque às vezes pode estar acontecendo de ter brigas aí, e brigas feias, tá? Até mesmo os animais que convivem na mesma casa há anos, né? Recentemente a gente passou por um caso desse aí, de um animalzinho que ficou internado. Então, assim, existe ciúmes, tá? Existe uma hierarquia dentro dos animais, sim. Existe aquele dominante do ambiente, e isso ninguém mais do que você, que é o tutor, que vai saber reconhecer isso daí. Então, esse cuidado tem que ter. Antes de você estar colocando esse animalzinho na sua casa, você precisa fazer os exames preventivos. Esses exames, desde o exame de fezes, tá? Um exame simples, rápido, né? Um custo baixo, desde o exame de sangue para saber o que a gente está colocando. E eu diria mais, a gente não sabe se esse cachorrinho tem vacina. Vamos supor que esse cachorrinho a gente não sabe o histórico dele. Eu reforçaria com 2 doses de vacina. Então, assim, antes de introduzi-lo ao meu ambiente, ao ambiente dos meus outros animais, eu faria toda essa prevenção antes. Desde a coleta do exame de fezes, vermifugação, é óbvio, e a vacinação para poder estar em contato com os animais que já existem naquele ambiente. Perfeito, perfeito. Até, voltando até num ponto, né, que isso daí é legal, a Angélica, sei que ela falou que o Golden dela não é sociável, né, e ela viu os outros animaizinhos ali na recreação. Quando tem esses animais, Angélica, lá dentro a gente já, muitas vezes, a gente tem que separar, né, a gente trabalha com, desde brincadeiras junto ou brincadeiras separado. A gente sabe que tem animais assim, a gente atende alguns animais assim. Então, se o animal não é sociável, claro, a gente vai ter que deixar ele para um outro momento que ele vai brincar. Ele não vai brincar com os outros animais, ele vai brincar com os nossos recreadores que estão ali, né? Então, assim, a gente costuma separar, né? A gente às vezes fala que a gente separa por matilha, ou mesmo até mesmo pela... cachorros mais dominantes que outros, às vezes dominantes juntos dão problema, mas às vezes um animal que ele é mais dominante que o seu, às vezes ele pode se dar super bem também, né? Então é só levando lá, mesmo fazendo essa interação, e a gente conseguindo enxergar, né? Os profissionais lá são muito bem treinados para isso daí, né? E para a gente finalizar isso daí, doutora, né, os 2 doutores, né, vamos falar um pouquinho, né, assim, acho que vale a pena, quais os cuidados, né, para o cão idoso, que eu acho que é o nosso 5º pilar, né, para a gente aumentar essa longevidade. É importante, né, a gente ter a ciência, né, que o nosso animalzinho, ele tá passando os anos, estão passando os dias e ele acaba se tornando um cãozinho idoso. Então a gente tem que ter essa percepção de que o cão idoso ele já não vai mais se comportar como um cão filhote. A gente não pode requerer dele, né, a mesma vitalidade que ele tinha quando era um cãozinho filhote. Então a gente tem que respeitar, né, quando o paciente chega na idade ali mais sênior, que acaba querendo
acaba querendo ficar mais quietinho, acaba ficando mais dorminhoco. Então a gente tem que estar percebendo isso e também, né, como sempre, os exames ali, a rotina dele com o veterinário, a gente tem que estar levando, tem que estar fazendo exame de rotina, tem que ter cuidado com o coraçãozinho, tem que ter cuidado ali com a parte óssea. Então, assim, já é um outro momento da vida que a gente tem que ter esse cuidado especial com eles, porque acaba que doenças, né, que a gente tem com a idade, eu sempre brinco que parece muito com a gente, né, que a gente chega numa idade que a gente já não tem mais aquela força que tinha quando era mais jovem. Então, a gente tem que ter essa percepção de que seu paciente, seu animalzinho, ele tá, sim, ficando velhinho. E aí, o que eu sempre falo também, né, que o tempo para eles acaba passando mais rápido do que pra gente, né? Um paciente que fazia um exame ali uma vez no ano, daqui a pouco vai estar tendo que fazer um exame a cada 6 meses, a cada 3 meses. Então, porque as coisas acabam acontecendo de forma mais rápida, né? As alterações acabam acontecendo de forma mais rápida. Então, a gente tem que estar sempre ali com a rotina deles em dia no veterinário, com os exames em dia, né? Sempre obedecendo ali o que o veterinário pede. Volta daqui a 3 meses, refaz esse exame daqui a um tempo, porque esses pacientes acabam requerendo mais atenção, né? Um paciente que a gente às vezes tem que fazer até a troca da ração, porque o dentinho já não está mais com aquela força, então tem que ser uma raçãozinha com um grãozinho menos duro, né? E a gente tem que ir percebendo o que esse paciente está precisando da gente, né? Perfeito, perfeito. A gente está chegando ao nosso final aqui, né? Foi uma hora bem legal aí de bate-papo, né? Quero agradecer aí a todos que viram, né, a nossa live também. Mas antes disso, eu queria que vocês deixassem um recado final aí pro pessoal que está ouvindo a gente, vamos pensar mais, né, nos nossos animaizinhos. A gente quer que eles fiquem muitos anos com a gente, porque a gente tem certeza que tudo que eles trazem de benefício, de alegria pra gente, né? Doutor, recadinho final aí pro pessoal que tá vendo a gente. Galera, então assim, um recadinho mais simples de todo: prevenir é um ato de amor. Então previna seu animalzinho, cuide dele, que ele vai retribuir tudo que você está fazendo por ele em dobro. Com certeza, olha que legal, muito bem. Doutora? Basicamente, né, a gente sempre bate nesse ponto de que a prevenção é sempre melhor, né, do que quando chegar lá na frente a gente lembrar que poderia ter feito alguma coisa diferente. Então, assim, a rotina do seu paciente com o veterinário dele, do seu animalzinho com o veterinário dele, e sempre procurando prevenir as doenças para a gente não precisar mais tarde tá tratando alguma coisa que a gente poderia já ter sanado aí enquanto mais jovem, né? E respeitar o tempozinho dele, né? Entender que cada fase ele vai necessitar de alguma coisa. Então, a gente sempre percebendo isso aí para os nossos filhotinhos de casa, né? Nossos filhos. Com certeza, com certeza. Pessoal, então, doutores, muito obrigado. Né, eu sei aí que vocês estão. Hoje foi um dia bem movimentado lá no hospital. A gente teve bastante coisa, né? Bastante coisa ali que aconteceu, né? Até porque essa nossa vida, né? A gente está aqui para honrar essa nossa profissão e para com certeza trazer mais qualidade de vida para os seus animaizinhos e para vocês também, tá? Então, doutor Leandro, doutora Gabriela, muito obrigado, né? Se você depois vai lá um dia, toma um cafezinho lá com eles, né? Também muito obrigado a todos que viram a live, obrigado a todos que trabalham lá na Vetidor, todo o carinho que eles têm, né? Tanto na parte de banhosa, na parte de recreação, toda a doutora Monique, né? Que trabalha lá dentro junto com as meninas lá, a Mirella, a Luciane, a Lucinete, a Patrícia também, todas as meninas, não vou ficar falando, vou esquecer nomes ali, né? Mas todo o carinho ali que vocês têm, né, pelos animaizinhos, isso é muito gostoso, né? Com certeza. E é isso aí, pessoal, vamos chegando ao final e eu queria, né, deixar um recado para vocês. Coloca aí, manda um direct para nós,
O que vocês acham que a gente deveria falar nas próximas lives? Porque com certeza a gente quer trazer o nosso conhecimento aí para vocês. Beleza? Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Precisando da gente, VetDor, com certeza vai ter o que você precisa. Valeu, pessoal. Um forte abraço.